E se eu te dissesse que alguns dos homens mais poderosos da história não apenas comandavam exércitos ou conquistavam reinos, eles sussurravam para fantasmas, acreditavam que suas mãos eram feitas de vidro, ou não conseguiam parar de se satisfazer na frente da corte real. A loucura não poupa coroas. Na verdade, às vezes, elas escolhe. E por trás das cortinas de veludo e tronos dourados das cortes medievais da Europa, rituais estranhos, delírios e obsessões sombrias muitas vezes reinavam ao lado dos reis. Hoje, vamos explorar 5 governantes cujos hábitos não eram apenas excêntricos, eles eram aterrorizantes, trágicos ou simplesmente grotescos. Mas vamos começar com um rei tão perturbado que seu próprio governo tentou apagá-lo do trono, enquanto ele ainda estava vivo. Ele era jovem. Ele era da realeza. E ele não conseguia parar de se tocar em público. Antes de ser rei, ele era um fantasma em meias de seda. Christian VII da Dinamarca, coroado em 1766 com apenas 17 anos, deveria ter sido um dos governantes mais invejados da Europa. Ele tinha riqueza, uma marinha poderosa e uma rainha de uma das dinastias mais prestigiadas, Caroline Matilda, irmã do rei George III da Inglaterra. Mas atrás das paredes do palácio, outra coisa o governava, sua própria loucura. Desde a infância, Christian havia sido descrito como doentio e nervoso. Mas isso era ser gentil. Seus tutores notaram que ele frequentemente ficava em total silêncio por horas, olhando para as próprias mãos. Quando forçado a recitar as escrituras, ele imitava o padre com uma voz distorcida, e depois explodia em uma risada incontrolável. Uma noite, aos 13 anos, ele foi encontrado nos estábulos reais, lambendo as paredes e sussurrando que os cavalos estavam falando latim. Mas a corte não precisava de um garoto são. Precisava de um rei. Então eles o coroaram. E então, as coisas realmente começaram a sair do controle. Christian desenvolveu hábitos compulsivos que chocaram até seu círculo íntimo. Seus médicos, em cartas ainda mantidas nos arquivos reais dinamarqueses, notaram que ele se envolvia em comportamento compulsivo e inadequado, supostamente até 12 vezes por dia, mesmo durante reuniões oficiais. Foi dito que ele carregava uma luva de seda para esse fim, para evitar atrito. Quando um padre lhe implorou para parar e chamou isso de pecado, Christian respondeu: então eu pecarei até ficar cego, e depois pecarei novamente no escuro. Até mesmo cortesãos que já tinham visto o pior dos monarcas começaram a sussurrar: algo estava realmente errado. Mas ele era o rei. E os reis não devem ser questionados. Sua obsessão não terminou com a autossatisfação. Ele ficou obcecado em se mutilar, pressionando o cera quente em sua pele durante as refeições, mordendo as unhas até sangrarem, e até mesmo pedindo a um servo para chicoteá-lo até ele desmaiar para a clareza de espírito. E então, ele descobriu o teatro. Ele forçava os servos a encenar peças que ele havia escrito, cheias de diálogos bizarros, incoerentes e longas cenas de soluços silenciosos. Quem se recusava tinha seu salário descontado. Ele uma vez fez um lacaio se vestir como um cachorro e rastejar ao lado dele pelo palácio durante uma noite inteira. Nesse ponto, a rainha Caroline estava grávida, mas não estava claro se Christian era o pai. Ele havia se tornado paranoico e cada vez mais violento. Quando ela perguntou por que ele jogava sua comida na parede durante o jantar, ele simplesmente disse: as ervilhas sussurraram traição. Em 1768, a corte estava desesperada. Christian estava perdendo o controle, e a Dinamarca, apesar de todas as aparências, estava sendo governada por um homem que talvez não fosse são o suficiente para amarrar os próprios sapatos, muito menos assinar tratados. E foi aí que alguém novo chegou. Um homem que se tornaria tanto salvador quanto vilão. Um homem que pegaria a fraqueza do rei, e a transformaria em poder absoluto. Christian VII não era apenas um rei problemático. Ele era uma contradição ambulante em carne e osso, um monarca com poder absoluto, mas sem controle sobre sua própria mente. E quanto mais sua corte tentava esconder suas esquisitices da vista do público, mais altos os sussurros se tornavam. Até que os sussurros se transformaram em risadas. E depois, em medo. Suas obsessões o governavam. A mais infame, seu vício em autossatisfação.
Não era um hábito privado, tornou-se um espetáculo público. Christian uma vez se gabou de fazê-lo 12 vezes por dia, frequentemente no meio de reuniões do conselho. Ministros aprenderam a fazer uma pausa no meio da frase, esperando que seu rei terminasse por debaixo da mesa. Médicos foram consultados, mas o diagnóstico permaneceu vago, melancolia ou loucura dos nervos. Os tratamentos variavam de chás de ervas a sangrias e queima do couro cabeludo com ferros quentes. Mas nada funcionou. Em vez disso, Christian se tornou mais errático. Ele vagava pelo palácio nu, carregando uma galinha debaixo do braço e murmurando para ela em latim. Em jantares reais, ele às vezes rastejava para debaixo da mesa e mordia os tornozelos dos convidados. Ele se apaixonou por artistas de rua e tentou contratar palhaços como membros do gabinete. Quando um malabarista deixou cair seus pinos, Christian o declarou inapto para aconselhar sobre assuntos militares e o mandou para a prisão por incompetência. A nobreza assistia horrorizada. E por trás dos bastidores, uma sombra cresceu, Johann Friedrich Struensee, o médico pessoal do rei. Ele viu o que os outros temiam, que Christian era uma casca vazia, um fantoche. E fantoches são fáceis de mover. Struensee começou escrevendo decretos reais em nome do rei. No início, apenas pequenas reformas, saneamento prisional, limpeza das ruas. Depois, mudanças mais ousadas, as leis de censura foram revogadas, os privilégios aristocráticos foram cortados e as propriedades nobres, taxadas. Ele até começou a dormir com a rainha Caroline Matilda, a esposa de Christian nascida na Inglaterra. Logo, era Struensee quem governava a Dinamarca, através das mãos loucas de um rei. Mas a loucura, como uma chama, é imprevisível. Uma noite em 1772, o rei vagou pelos quartéis da guarda, nu e gritando, ela está nos muros. A rainha está dentro dos muros. Pela manhã, Struensee foi preso. Sua língua foi cortada. Seu corpo foi esquartejado na frente da janela do rei, embora não se saiba se Christian sequer notou. Ele passou o resto de sua vida trancado em uma ala do palácio, conversando com seu reflexo e comandando exércitos de camundongos. O primeiro perdeu a cabeça. Mas o próximo construiu um império a partir dela. Christian VII da Dinamarca só se prejudicou a si mesmo, perdido em espelhos e delírios. Mas o que acontece quando a loucura não isola, mas conquista? Quando uma mente doente não é ridicularizada, mas obedecida por milhares. Nosso próximo rei não simplesmente entrou em colapso mental. Ele a transformou em arma. E a desencadeou sobre um reino que nunca se recuperaria. Esta é a história de Ivan IV, o primeiro homem a se autodenominar czar. Não rei. Não príncipe. Czar, uma palavra emprestada de César. Uma sombra de poder divino. E, no entanto, por trás dos tronos do czarado de Moscou, havia apenas podridão. Ele foi coroado em ouro, mas nasceu no terror. Com apenas 3 anos, o pai de Ivan morreu, envenenado por rivais. Aos 8, sua mãe o seguiu, seu corpo cheio de tremores, seus olhos negros de mercúrio. O garoto cresceu cercado por abutres em veludo, os boiardos, que o espancavam por diversão, que o faziam passar fome para lembrá-lo de quem realmente governava. Ele se alimentava pegando restos jogados para os cachorros. Mas Ivan se lembrou. E quando ele atingiu a maioridade, como ele se lembrou! Aos 16 anos, ele se coroou com as próprias mãos. Ele reescreveu a hierarquia. Reformou as leis. Chegou a construir bibliotecas. E então, ele se apaixonou. O nome dela era Anastasia Romanovna. Gentil, paciente e bondosa. Ela acalmava a tempestade dentro dele, a única que podia. Mas a paz não dura muito quando seu reino é feito de facas. Em 1560, ela ficou doente. Sua pele ficou azul. Sua respiração diminuiu. Alguns dizem que seu cabelo caía em tufos. Seus dentes escureceram. Ivan exigiu ver sua comida, sua água, seu remédio. E então ele gritou uma palavra, repetidamente: veneno. O que veio em seguida não foi loucura. Foi castigo. Ivan formou uma nova ordem,
a Oprishtina. Eles cavalgavam pelas cidades vestidos de preto, balançando cabeças de cachorro decepadas em suas celas. Seu símbolo, uma vassoura, para varrer a traição. Eles não precisavam de provas. Apenas de sussurros. Aldeias inteiras foram queimadas. Padres e freiras foram publicamente brutalizados. Execuções realizadas com espetáculos aterrorizantes. Sussurros falavam de tachos ferventes e punição por fogo, métodos sombrios demais para serem descritos na íntegra. E Ivan assistia a tudo de sua torre alta no Kremlin. Sorrindo. Mas nem isso foi suficiente. Porque quando ele dormia, ele ainda ouvia os sussurros. Então ele construiu uma sala. Uma câmara privada, debaixo de seu próprio quarto. Sem janelas. Sem saídas. Uma jaula dentro do próprio Kremlin. Lá dentro, ele se tornou criativo. Um soldado mais tarde afirmou ter ouvido o czar recitar orações durante punições horríveis, incluindo o silêncio imposto ao clero de maneiras brutais demais para serem contadas. Que o czar chorava enquanto queimava as solas dos pés de um general, porque o fogo revela lealdade. Que ele fez seus próprios médicos testarem venenos, neles mesmos. Sua paranoia criou dentes. Ele via demônios atrás das cortinas, traidores em cada oração. E ele começou a temer apenas uma coisa, seu próprio sangue. Mas esse horror, o que mancharia a história para sempre, vamos confrontar na próxima parte. E com ele, uma verdade perto demais do presente. Eles dizem que monstros matam estranhos. Mas os mais perigosos, matam aqueles que os amam. Em 1580, Ivan havia se tornado um homem envolto em escuridão. Sua voz, antes penetrante, ficou rouca. Seus dedos tremiam de raiva. Ele envelheceu como ferrugem, lento, venenoso, irreversível. Ele não confiava mais em seus generais. Ele acusava padres de pregar silêncios sediciosos. Ele espancava nobres com seu próprio cetro, quebrando crânios em sua corte, depois chorando sobre os corpos deles como um enlutado. Mas a pessoa que ele mais temia era seu filho. O jovem Tsarevich, também chamado Ivan, era forte, respeitado e ousado. Ousado demais. Ele havia questionado as execuções. Ele havia implorado ao pai para parar de queimar cidades. Ele havia se recusado a se casar com uma mulher escolhida pela corte, em vez disso, apaixonando-se por uma nobre simples e de fala mansa. E isso, para Ivan, o terrível, foi uma declaração de guerra. Em um dia frio de novembro de 1581, aconteceu. O czar invadiu os aposentos de seu filho. Ele acabará de saber que a esposa do jovem príncipe havia aparecido em público, sem sua aprovação. Pior, ela estava grávida. Ivan a acusou de traição, de bruxaria, de corrupção. E então, ele a atingiu no estômago. Ela desabou. Ouvindo o grito dela, o príncipe correu para dentro, caiu de joelhos ao lado dela e se virou para o pai. Você vai matar meu filho. As mãos de Ivan tremiam. Seus olhos estavam injetados de sangue. Os guardas disseram que ele parecia confuso. Como um homem que havia esquecido em que século estava. E então, sem uma palavra, ele ergueu seu cajado com ponta de ferro. E atingiu seu filho na cabeça. O golpe rasgou a pele. Sangue escorreu sobre as vestes do jovem. Ele desabou. Convulsionando. Ivan congelou. O cajado caiu de sua mão. Ele se ajoelhou e segurou o corpo, soluçando. Eu matei meu filho, eu matei meu filho. Mas o príncipe ainda estava respirando. Por 4 dias agonizantes, a corte observou enquanto o pai se sentava ao lado do filho, implorando, orando, oferecendo seu próprio sangue para salvá-lo. Mas era tarde demais. O garoto morreu. E agora, permita-me quebrar a história. Porque algumas verdades exigem isso. O mesmo tipo de loucura que governou Ivan, ainda vive hoje. Porque os descendentes, literais ou ideológicos, de governantes tão desequilibrados agora cometem horrores não em seu próprio solo, mas na terra de outra nação soberana.
Hoje, no país livre e independente da Ucrânia, cidades são bombardeadas, civis torturados, crianças levadas e a cultura apagada, por aqueles que governam a Moscou moderna com a mesma crueldade, delírio e sede de sangue que Ivan um dia teve. Que não haja confusão, o terror não é história. Ele marcha novamente. E como autor desta história, eu apoio a Ucrânia. Se você também apoia, escreva nos comentários. Deixe o silêncio se quebrar. De volta ao Kremlin, Ivan mudou. Ele não sorria mais. Raramente falava. Ele se banhava em neve derretida, acreditando que isso esfriaria os demônios. Ele começou a ordenar execuções durante a quaresma, para que até Satanás tremesse. Ele forçava monges a comer corações de animais, afirmando que isso os faria ouvir anjos. Ele exigiu que uma igreja fosse construída em um dia, e quando não foi, ele queimou os trabalhadores vivos dentro da fundação. Perto do fim, ele ordenou que seu corpo fosse enterrado em 3 caixões, um dentro do outro, com correntes e selos de cera. Deixem os demônios tentarem entrar agora, ele murmurou. No dia de sua morte, em 1584, os guardas o encontraram caído no chão, olhos bem abertos, lábios esticados em um sorriso. Nenhuma última palavra. Apenas silêncio. E nesse silêncio, a história tremeu. Porque a loucura não apenas governou. Ela escreveu leis, cantou hinos, derramou sangue, e sorriu. Dizem que toda geração esquece a loucura da anterior. Mas e se a loucura não apenas retorna, e se ela usa uma coroa, caminha em seda e assina decretos reais com dedos trêmulos? Se Ivan IV governou pelo medo, nosso próximo rei governou pela fratura. Não do corpo, mas da mente. Porque alguns reis sangraram seus inimigos. Mas este? Ele temia que ele mesmo pudesse sangrar, apenas por ser tocado. Ele era o rei que acreditava que seus ossos eram feitos de vidro. E a França obedeceu a ele de qualquer maneira. O nome dele era Carlos VI, uma vez conhecido como Carlos, o Amado. Mas a história o lembra por outro nome, Le Roi Fou, o Rei Louco. A princípio, ele tinha tudo que um reino poderia sonhar. Ele era jovem, de cabelos dourados e adorado por seu povo. Ele se casou com uma princesa bávara aos 17 anos, realizou festivais luxuosos e cavalgou por Paris com flores na mão e música nas ruas. Mas a luz não dura muito quando as sombras apodrecem o trono. No ano de 1392, sem aviso, sem sinal, sem misericórdia, começou. Enquanto cavalgava por uma floresta em uma manhã quente de agosto, Carlos de repente parou em sua cela. Um pajem deixou cair sua lança por acidente, o som ecoou como um trovão. E naquele instante, a mente do rei se partiu. Ele se virou, com os olhos selvagens, espuma nos lábios, e sacou a espada. O que se seguiu não foi uma batalha, mas um massacre. Ele abateu um de seus próprios cavaleiros. Depois outro. Gritando sobre traição, sobre fogo, sobre as sombras atrás das árvores. Seus próprios guardas tiveram que derrubá-lo, tirar suas armas e amarrá-lo em cordas como uma besta louca. E isso foi apenas o começo. Depois, os médicos disseram que era febre. O clero disse que eram demônios. A corte sussurrou uma palavra mais sombria, herança. Porque sua mãe havia sofrido de visões. Seu avô havia falado com estátuas. E agora Carlos havia começado a falar com os mortos. Mas o sintoma mais aterrorizante veio mais tarde. Uma noite, ele se recusou a sair de sua câmara. Depois ele se recusou a se mover. Depois, a ser tocado. E quando seu médico estendeu a mão para verificar seu pulso, Carlos gritou: "Você vai me quebrar!" Ele estava convencido de que seu corpo era feito de vidro. Não metaforicamente. Literalmente. A partir de então, ele ordenou que hastes de aço fossem costuradas em suas roupas, como andaimes para uma igreja. Ele caminhava com cuidado, passo a passo, como se cada movimento pudesse estilhaçá-lo. Ele proibiu abraços. Proibiu toques. Proibiu a proximidade. Ele usava túnicas de veludo acolchoadas e afirmava que eram à prova de vidro. Ele ficava sentado por horas, olhando para espelhos,
sussurrando para seu reflexo, como se ele pudesse responder. E, no entanto, ninguém o destronou. Porque chamar o rei de louco era traição. E traição significava morte. Então a corte se adaptou. Eles o acompanharam na farsa. Eles se curvavam mais. Falavam mais baixo. Eles andavam descalços em sua presença para não causar vibrações. Quando ele chorava, eles choravam. Quando ele sorria para fantasmas, eles também sorriam. E o reino, lentamente, dolorosamente, se curvou ao seu delírio. Mas os delírios não ficam no lugar. Eles crescem. Eles apodrecem a alma. Eles consomem o inocente. E na próxima parte, eles voarão para fora das janelas. Existe algo pior que a loucura. Pior do que ouvir vozes ou temer o próprio reflexo. É quando um reino inteiro finge que o delírio é real. No início do século XV, Carlos VI não governava mais a França. Ele vagava por ela, como uma sombra presa em veludo. Havia dias em que ele não falava. Semanas em que ele não reconhecia sua rainha, ou seus próprios filhos. Ele se sentava em jantares da corte com um sorriso fixo, seus olhos vazios, mãos tremendo sobre a comida intocada. E, no entanto, a corte ainda se reunia. Ainda se curvava. Ainda brindava. Por que reconhecer a verdade, que o rei havia partido em tudo, menos no corpo, era convidar o caos. A França já estava queimando. A Guerra dos 100 Anos estava em fúria. A fome rastejava pelo campo. E a única coisa que mantinha o Reino Unido era um homem que acreditava ser feito de vidro. Então os nobres dançaram. Literalmente. Quando o rei exigiu uma festa fantasia no meio de uma praga, eles se vestiram com peles e chamas, fingindo ser espíritos da floresta. Eles a chamaram de baldes ardentes, o baile dos queimados. Mas Carlos, sempre frágil, exigiu uma roupa especial, um traje feito de linho encharcado de piche, com penas coladas. E então alguém aproximou uma tocha demais. Os companheiros do rei pegaram fogo, seus gritos encheram o salão enquanto eles queimavam vivos, um por um, caindo no chão de mármore como fantoches enegrecidos. Carlos assistiu a tudo. Ele não gritou. Ele não correu. Ele simplesmente olhou fixamente. Imóvel. Como se o fogo não pudesse tocar o vidro. Depois disso, algo dentro dele se fechou permanentemente. Ele ficou obcecado com padrões climáticos. Ele uma vez ordenou que o sol não fosse mencionado por uma semana, temendo que pudesse derretê-lo. Quando uma tempestade atingiu Paris, ele ordenou que todos os sinos da igreja fossem silenciados, dizendo: Deus está zangado porque eu tremi. Mas o pior, o verdadeiramente imperdoável, não veio da loucura, mas do que a loucura permitiu. Porque agora, aqueles ao seu redor viam uma oportunidade. Seu primo, o Duque de Orleans, começou a forjar ordens reais em nome do rei. Seu irmão, o Duque da Borgonha, fez o mesmo. E enquanto Carlos sussurrava para fantasmas em seu quarto, a França se despedaçou em uma guerra de sombras, uma guerra civil travada por procuradores, máscaras e decretos falsificados. A amante do rei, Odette de Champdivers, foi a única que ele ainda parecia reconhecer. Ele a chamava de sua guardiã de vidro. Ela o alimentava com as mãos. Lavava suas roupas. E nos piores dias, sussurrava que ele não estava quebrado. Ele acreditava nela. Então, quando, em uma manhã de inverno, ele jogou uma criança da janela de um palácio, acreditando que era um demônio feito de fumaça, Odette segurou sua mão e disse-lhe: foi apenas um truque do vento, Vossa Majestade. Ninguém o puniu. Ninguém ousou. O padre escreveu em seu diário: talvez a alma tenha se retirado. Apenas o corpo permanece. Mas o corpo ainda governava. Mesmo em seus anos finais, quando Carlos não se lembrava mais de seu próprio nome, ele ainda usava suas túnicas acolchoadas. Ainda caminhava com cuidado. Ainda sussurrava para seu gêmeo no espelho. E quando ele morreu, depois de mais de 40 anos no trono, suas últimas palavras teriam sido: não os deixem me derrubar. Eles não o fizeram.
Eles carregaram seu corpo como se fosse realmente de vidro. E o enterraram em silêncio. Porque, a essa altura, toda a corte havia aprendido, é mais fácil servir a um louco, do que admitir que seu reino já está quebrado. Um enlouqueceu na guerra. Outro no sangue. Mas nosso próximo rei se perdeu em algo muito mais sedutor, um sonho. E os sonhos, como os reinos, podem apodrecer quando ninguém se atreve a te acordar. Quando Ludwig II subiu ao trono da Baviera em 1864, a monarquia já estava se tornando um fantasma. Impérios se modernizavam. Parlamentos surgiam. Máquinas começavam a ofuscar espadas. Mas Ludwig não queria nada disso. Ele não queria reuniões. Nem ministros. Nem indústria. Ele queria castelos. Ele tinha apenas 18 anos quando fez o juramento. De fala mansa, bonito, dolorosamente tímido, com maçãs do rosto altas e olhos indecifráveis. Seu povo o chamava de Rei da Lua. Porque ele só aparecia à noite. Ele desprezava eventos públicos. Ele pulava desfiles militares. Ele se recusou a se casar, embora estivesse noivo de uma duquesa por mais de um ano. Ele preferia a solidão, a luz de velas, a música. Mas não qualquer música. Ele ficou obcecado com o compositor Richard Wagner, não de forma leve, nem artística, mas religiosamente. Ele via Wagner como um profeta, suas óperas como escrituras sagradas. Ele escreveu ao compositor dezenas de cartas, chamando-o de meu Salvador, a chama da verdade, a voz dos deuses. Ele pagou as dívidas de Wagner. Construiu-lhe um teatro. Convocou-o à corte. E então Ludwig começou a construir outra coisa. Castelos. Mas não para a política. Nem para a defesa. Para a fantasia. Ele sonhava, em fragmentos, cores, sons. Torres que perfuravam nuvens. Pontes sem caminhos. Tronos feitos de cisnes e estrelas. O mais famoso foi Neuschwanstein, um palácio esculpido nos Alpes como uma alucinação. Dentro, murais de deuses mortos, salões dourados ecoando com silêncio, câmaras inteiras construídas para ecoar as óperas de Wagner. Mas Ludwig morava lá sozinho. Ele proibia visitantes. Ele jantava com cadeiras vazias para convidados imaginários, reis antigos, cavaleiros de lendas, deuses de mitos esquecidos. Ele falava com eles. Ele brindava a eles. Servos descreveram ter ouvido sua voz ecoar pelos corredores de mármore muito depois da meia-noite, mas eles nunca ouviram uma resposta. E ainda assim, a construção continuou. Linderoth. Errinschiense. Falkenstein. Cada um mais extravagante. Cada um mais isolado. Ele ordenou cavernas artificiais sob o palácio. Quartos com tetos pintados como céus noturnos. Candelabros em forma de meteoros. Ele até exigiu uma lua pessoal, uma luz que pudesse brilhar acima dele enquanto jantava em total solidão. Mas quanto mais fundo ele ia em seu sonho, mais o mundo real se voltava contra ele. A Baviera estava em dificuldades. O governo lhe implorou para parar. Eles enviaram emissários. Cartas. Avisos. Ludwig ignorou todos eles. Em vez disso, ele se trancou em um quarto e se recusou a falar por dias. Ele ficava deitado na cama, imóvel, com os olhos abertos, sussurrando para companheiros invisíveis. Ele começou a acreditar que era Lohengrin, o cavaleiro do cisne da ópera de Wagner. Ele se vestiu com túnicas de prata. Caminhou descalço pela neve. Escreveu em seu diário, eu não sou desta época. E talvez ele estivesse certo. Porque na próxima parte, o sonho se quebra. E dentro, encontramos algo mais frio que a loucura, a traição. Quanto mais profundo o sonho, mais violento o despertar. No final dos anos 1880, Ludwig II havia desaparecido quase completamente da vida pública. Ele aparecia apenas à noite, envolto em mantos pesados, falando suavemente consigo mesmo, às vezes cavalgando pela floresta em um trenó dourado puxado por cavalos brancos. Ele não reconhecia mais seus ministros.
Ele se recusava a assinar documentos a menos que estivessem escritos em alto alemão médio, a língua das epopeias medievais. Ele afirmava que podia ouvir as estrelas falarem. E o tempo todo, os castelos cresciam. Ele pegou o dinheiro emprestado de bancos estrangeiros. Ele vendeu tesouros reais. Ele hipotecou o futuro da Baviera, não para a guerra, não para a glória, mas para mais um salão do trono, mais um teto espelhado, mais uma ópera cantada em um salão onde ninguém podia entrar. O governo estava perdendo a paciência. Eles não podiam depô-lo, não legalmente. Mas eles podiam diagnosticá-lo. Em junho de 1886, 4 psiquiatras nomeados pela corte, nenhum dos quais havia falado com o rei pessoalmente, assinaram uma declaração: Ludwig II estava insano. Um perigo para o Estado. Inapto para governar. Seu próprio tio, o príncipe Luitpold, concordou em assumir o poder temporariamente. Foi um golpe de veludo. Em 10 de junho, uma comissão médica foi enviada a Neuschwanstein. Eles encontraram o rei parado no topo da escadaria, com uma vela na mão, vestido de branco. Ele não resistiu. Ele não falou. Mas antes de partir, ele caminhou por cada cômodo do castelo uma última vez, sozinho. Servos relataram ter ouvido um canto suave. Um afirmou que ele chorou diante de uma pintura de Parsifal, sussurrando: logo retornarei ao Graal. Ele foi levado para o castelo de Berg, sob guarda, sob observação. Mas Ludwig não havia terminado. Ele exigiu falar com apenas um homem, Dr. Bernhard von Guden, o psiquiatra-chefe por trás de sua remoção forçada. Estranhamente, o médico concordou. Mais estranho ainda, ele se ofereceu para caminhar com o rei naquela noite, sozinhos. Os guardas viram os 2 homens caminharem em direção ao lago Starberg pouco antes do anoitecer. Eles andavam lado a lado. Ninguém os seguiu. O sol se pôs. A neblina subiu. E então, nada. Horas se passaram. Os guardas ficaram nervosos. Eles acenderam lanternas. Chamaram. E então, eles encontraram os corpos. Tanto Ludwig quanto o Dr. von Guden estavam flutuando perto da margem. Completamente vestidos. Bocas abertas. Nenhuma água nos pulmões. O relógio de Ludwig havia parado às 18h54. Sem sinais de luta. Nenhuma testemunha. A causa da morte: suicídio por afogamento. Mas os médicos apontaram: Ludwig era um excelente nadador. E por que o médico também estava morto? Sussurros eclodiram. Ludwig o atacou em um ataque final de loucura. O médico tentou contê-lo, e falhou. Ou, nenhum dos 2 morreu por vontade própria. Porque alguns afirmam que o rei foi baleado, um caçador na área relatou ter ouvido um estalo agudo. Outros dizem que ambos os homens foram silenciados, para garantir que o rei nunca mais falasse. E então, há a carta. Um servo afirmou que Ludwig escreveu uma mensagem final na noite anterior à sua morte, contrabandeada por um guarda solidário: eles pensam que estou sozinho. Não estou. O cisne me levará para casa. Ninguém nunca encontrou essa carta. O que é certo, o sonho havia acabado. Mas a Baviera havia mudado. Hoje, os castelos de Ludwig são símbolos nacionais. Milhões caminham pelos salões que ele uma vez percorreu sozinho. Eles olham para os tetos que ele construiu para ninguém. Eles ouvem música em paredes onde antes havia apenas silêncio. E o homem que eles uma vez chamaram de insano? Eles agora o chamam de gênio. Mas talvez a verdade não esteja na loucura ou no brilhantismo, mas em uma noite fria à beira do lago, onde um rei e um médico desapareceram, e apenas o silêncio retornou. Um governou por espelhos. Outro por música. Mas nosso último rei governou pela podridão. Porque se há algo mais aterrorizante do que um louco no trono, é um em decomposição. Ele começou como um garoto de ouro. Alto, atlético, charmoso, um verdadeiro príncipe da Renascença. Ele caçava, dançava, disputava, compunha música, citava latim e seduzia cortesãos com um único olhar. Eles diziam que ele parecia Apolo.
Mas no final de seu reinado, Henrique VIII da Inglaterra havia se tornado algo completamente diferente. Um cadáver ambulante. Um homem cujo corpo jorrava infecção, cuja respiração cheirava a sangue, e cuja alma parecia morrer muito antes de seu coração parar de bater. E, no entanto, ele governou. E pior, ele matou. Começou lentamente. Em sua juventude, Henrique havia sofrido uma grave lesão em uma justa. Sua perna foi estilhaçada. A ferida nunca cicatrizou. A infecção se instalou. De novo. E de novo. A perna inchou, estourou, infeccionou. Ela escorria. Ela sangrava. Ela fedia. Cronistas escreveram sobre um fedor divino, uma podridão tão forte que os servos engasgavam ao trocar os curativos. Mas ninguém ousava falar sobre isso. Porque este era o rei. E o rei ainda exigia ser visto, não como um homem doente, mas como um ungido de Deus. Então seus médicos criaram pomadas especiais. Algumas eram misturadas com chumbo. Outras com pérolas esmagadas. Mas uma, sussurrada nas sombras, continha algo mais sombrio, o sangue de jovens virgens. Acreditava-se que a pureza delas extrairia o veneno de seu corpo. Garotas do campo eram trazidas, orientadas a oferecer seu sangue para o bem do reino. E enquanto seu corpo apodrecia, seu temperamento fervia. Em 1540, Henrique pesava mais de 150 quilos. Ele não conseguia mais andar sem ajuda. Ele governava de uma cadeira de rodas, dando ordens através de dentes cerrados, seu rosto inchado e vermelho, olhos vítreos de dor constante. Ele não confiava em ninguém. Ele acreditava que seus cortesãos conspiravam contra ele. Ele exigia lealdade absoluta e silêncio absoluto. Uma nobre foi executada simplesmente por ter uma expressão azeda na presença do rei. Quando um monge se recusou a reconhecer Henrique como chefe supremo da igreja, ele foi enforcado, esquartejado, queimado vivo, e suas cinzas espalhadas por um campo, para que nenhum pedaço de traição pudesse permanecer. Mas ninguém sofreu mais do que as mulheres mais próximas a ele. Henrique se casou 6 vezes. 2 de suas esposas, Ana Bolena e Catarina Howard, foram decapitadas por decreto real. Ele as acusou de adultério, traição, bruxaria. Ele exigiu confissões. E quando elas se recusaram a chorar, ele chamou de desafio. Ana, disse, sorriu antes que a espada caísse. E Catarina gritou o nome de Henrique até o fim. Ele alegou que as matou para o bem da Inglaterra. Mas a verdade é mais simples, elas não lhe deram o que ele realmente desejava. Um filho. Porque, por baixo de toda a grandiosidade, dos palácios, da violência, do sangue, Henrique VIII estava aterrorizado com a ideia de morrer sem um herdeiro masculino. Ele acreditava que a Inglaterra entraria em colapso sem um. Que sua alma seria condenada. Que seu legado desapareceria como vapor no vidro. Então ele recorreu à teologia. Ele reescreveu a doutrina. Ele declarou seu primeiro casamento inválido. Ele se separou do Papa. Ele fundou a Igreja da Inglaterra, porque o Vaticano lhe disse não. Henrique não era um rei que pedia. Ele era um rei que pegava. Mas o que ele mais pegou foi a vida. E na próxima parte, vamos acompanhá-lo até o fim, até a mulher que ele não pôde matar, a criança que sobreviveu a ele e o caixão que não pôde conter sua última e grotesca transformação. Nos últimos anos de seu reinado, Henrique VIII não se parecia mais com um homem. Ele era uma coisa. Uma massa de carne mal unida por bandagens, perfumes e protocolos. Sua perna sangrava constantemente. Sua pele rachava. Seus olhos, antes azuis elétricos, tornaram-se leitosos e opacos. Ele raramente ficava de pé. Ele mal comia. E quando falava, era através de dentes cerrados e respiração úmida, como se cada palavra tivesse que lutar para sair do cadáver em que ele havia se tornado. Mas mesmo neste estado, seu apetite por controle e morte nunca diminuiu. Ele ficou obcecado com a heresia. Escreveu tratados religiosos à luz de velas.
Condenou reformadores um dia, depois queimou católicos no dia seguinte. Em um decreto, ele ordenou a execução daqueles que negavam a santidade do casamento. Em outro, ele ordenou a morte daqueles que acreditavam demais nisso. A contradição era a lei. Porque sua palavra era a lei. E sua ordem mais profunda, sua obsessão sagrada, era simples: produzam um filho. Ele se casou 6 mulheres. Humilhou a maioria. Destruiu as que o desagradaram. Ana Bolena lhe deu uma filha, Elizabeth, e perdeu a cabeça. Catarina Howard, jovem e aterrorizada, foi acusada de adultério e executada aos 17 anos. Jane Seymour morreu dando à luz o garoto que Henrique tanto desejava, Eduardo, o único que ele jamais chamou de puro. E, no entanto, mesmo com um filho, a fúria de Henrique apenas se aprofundou. Porque agora ele temia o próximo inimigo, o tempo. Ele havia sobrevivido a amigos, esposas, rivais, até mesmo seus próprios sonhos. Agora ele sobreviveu a si mesmo, um homem entoado em um corpo vivo. Ele passou seus últimos meses trancado em câmaras com incenso e podridão. Ele recusou a confissão. Recusou-se a nomear todos os seus pecados. Ele ordenou que seu quarto fosse selado para evitar correntes de ar, temendo que os espíritos pudessem entrar. E ele proibiu espelhos. Porque ele não suportava ver no que havia se tornado. E então, ele morreu. Em 28 de janeiro de 1547, Henrique VIII, o garoto de ouro da Europa, soltou um último suspiro sibilante. Nenhuma grande fala. Nenhuma absolvição. Apenas silêncio. Mas seu horror não havia terminado. Seu corpo foi colocado em um enorme caixão forrado de chumbo e transportado para o castelo de Windsor. Lá, ele seria enterrado ao lado de Jane Seymour, a única esposa que ele afirmou amar. Mas durante a jornada, algo aconteceu. O tempo esquentou. O caixão não estava bem selado. E em algum lugar ao longo da estrada, ele se rompeu. Os gases dentro de seu corpo inchado criaram pressão. E finalmente, em uma parada em uma capela ao longo da rota, ele explodiu. Testemunhas descreveram um ruído terrível, um fedor nauseante e matéria humana líquida derramando no chão da igreja. Cães supostamente invadiram a capela à noite para lamber a bagunça. O clero chamou de juízo divino. Ninguém ousou dizer mais. Mas a história se espalhou. E a mensagem era clara: nem a morte podia contê-lo. Ele foi finalmente enterrado na capela de São Jorge, sem um monumento, sem uma estátua. Nenhum túmulo dourado. Apenas pedra. Pesada, silenciosa, com medo. Porque mesmo na morte, sua memória reinava. E nas sombras da corte, as pessoas ainda sussurravam que o espírito de Henrique persistia. Alguns afirmavam ver uma figura enorme vagando pelo palácio à noite, arrastando a perna, respirando pesadamente. Outros diziam que ouviam batidas debaixo do chão. Um guarda jurou ter visto um espelho rachar sozinho no dia em que o caixão de Henrique chegou. Mesmo agora, séculos depois, seu nome causa um arrepio. Não por causa do que ele construiu, mas por causa do que ele destruiu. 6 esposas. Dezenas de milhares de executados. Um país dividido em 2. Um legado escrito em sangue, fogo e osso. E no centro de tudo, um homem que se tornou rei não por brilhantismo, nem por destino, nem por direito divino, mas pelo terror. Eles usavam coroas. Eles falavam em decretos. Eles assinavam mortes com um aceno do pulso, e sorriam. Mas por trás da seda, do veludo, dos selos de ouro, havia sombras. Alguns viam fantasmas em espelhos. Alguns viam traidores em seus próprios filhos. Alguns viam deuses à luz de velas. E alguns não viam nada. No entanto, nenhum deles foi parado. Nenhum deles foi questionado. Porque o poder real, cega aqueles que estão abaixo dele. Quando um fazendeiro enlouquece, ele é levado para a igreja. Quando um rei enlouquece, ele é obedecido. Seus sussurros se tornam lei. Seus medos se tornam violência. Seus delírios se tornam arquitetura, política, escritura.
E assim os reinos apodrecem silenciosamente, não pela fome ou pelo fogo, mas pelo silêncio. Pelos cortesãos com muito medo de falar. Pelos servos que limpam o sangue e se curvam. Pelos padres que reescrevem as escrituras para corresponder aos gritos. Não é que esses reis fossem loucos. A loucura é humana. O horror é que ninguém se atreveu a detê-los. Que milhares morreram, não por causa do mal, mas por causa do medo. Porque quando a loucura se senta no trono, ela usa a máscara de Deus. E as pessoas esquecem que por baixo das joias e do arminho, está apenas mais um homem. Apodrecendo. Sangrando. Sozinho. Então, da próxima vez que você caminhar por um museu, e vir um retrato real olhando para você com olhos suaves e postura perfeita, lembre-se, a história encobre as rachaduras. Mas a loucura ainda está lá. Pressionada no óleo. Escondida no sorriso. Esperando. A loucura não termina aqui. Há outras histórias ainda queimando nas sombras, abadias esquecidas, relíquias amaldiçoadas, freiras silenciosas e reis cujos pecados foram enterrados mais fundo do que seus corpos. Você as encontrará brilhando em sua tela agora mesmo. Mas antes de ir, qual desses 5 governantes mais te arrepiou? Foi o rei de vidro? O rei cadáver? O rei cisne? Ou o pai que derramou o próprio sangue? Diga-nos nos comentários. Lemos todos eles. E se você quiser caminhar mais fundo nos pesadelos da história, se inscreva. Porque a próxima coroa pode vir com gritos.